Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora a nossa entrevista do dia. Hoje a gente vai falar sobre a importância do rádio neste mês em que o rádio completa 100 anos de atividades no Brasil. Para falar um pouco sobre a importância desse veículo de comunicação, nada melhor que o radialista Natanael Oliveira. Obrigado, Natanael, pela participação. Eu que agradeço, Jorge. Eu quero dar o meu boa noite a todas as senhoras e senhores que nos dão a honra da audiência aqui no Jornal da TV Galega. Como é que você ingressou no rádio, Natanael? Como é que era o rádio na época em que você começou a atividade na comunicação? E você sempre gostava de rádio? Sim, desde criança, né? O meu pai tinha o costume de escutar um programa na Rádio Farroupilha e ele ligava o rádio, naquela época não se tinha TV. Então nós ficava junto com o papai ouvindo os programas gauchescos, as informações que tinha na antiga Rádio Farroupilha em Porto Alegre, que na época tinha uma audiência, ela tinha um canal livre internacional, pegava no Brasil inteiro. Né? Uhum. Lembrando que o Natanael é gaúcho, nascido lá no Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta. Em Cruz Alta. Cidade de Cruz Alta. E aí começou o gosto pelo rádio, nós brincávamos com os demais irmãos e meninos, nós formávamos um monte de pessoas, né, com auditório, e eu botava um pedaço de porrete ali com microfone, um pedaço de fio, e a gente fazia os programas, né, imitando o rádio. O rádio. É que naquela época, né, era em auditório, radionovela, né, tudo era feito de uma forma bem artesanal no rádio antigo, né? Artesanal, a gente emprestava vozes também para dublagem naquela época tinha também as fotonovelas que você tirava foto e depois eram distribuídas nas bancas de jornais. E o rádio sempre esteve no meu sangue desde menino, né? Desde 12 anos para frente. Trabalhei em inúmeras emissoras de rádio, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná e também em Santa Catarina. Mas como é que foi esse ingresso no rádio, né? Como é que você chegou até o rádio? Eu tinha dois sonhos e consegui realizá-los. O primeiro era de ser militar. Eu sempre gostei de farda, de hierarquia, de disciplina, de ordem unida, de ações militares. E também gostava do rádio, como gosto até hoje. Então eu consegui, de certo tempo, amenizar a minha carreira militar, tanto no Exército como na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que é conhecida como Brigada Militar, e também no rádio. No rádio eu fazia o bico nas horas de folga. E o que você começou fazendo o quê? Sempre a área policial, né? Que era o meu métier, era o meu ramo. Notícias policiais. Então, inclusive um comandante lá do 9º Batalhão, Voluntários da Pátria, me chamou no gabinete dele. Eu era segundo tenente, ele me chamou no gabinete dele. Por que sempre tu dá a viatura que tu está trabalhando? Por que esse repórter Peninha dá só a tua viatura? Tu tem alguma coisa com esse cara? Senão esse cara sou eu. Esse cara é louco que tu quer me estragar a minha carreira e a tua também, onde é que você viu? Tu não pode estar trabalhando na vida militar, mas na hora de folga. Não, sai de lá, eu tive que sair. Né? Depois que eu ganhei uma bolsa de estudo para jornalismo e fui para a PUC. Naquela época, quem já tinha 3 anos de rádio já era profissionalizado. Era tipo um jornalista provisionado, né? Uhum. E consegui tirar meu DRT, que é 1336. E de lá para cá, eu dei baixa em 81 da Polícia Militar, no Rio Grande do Sul, e em 82 já vim para Blumenau. Agora, como é que você chegou até o rádio para dar notícia policial como um militar? Alguém te convidou? Você procurou? O meu amigo Aníbal Alves, que era meu amigo desde a infância, também grande locutor, narrador de futebol, ele soube que tinha uma vaga de repórter policial. E ele lembrou, eu tenho um amigo meu que é tenente da polícia e gosta do rádio, já trabalhou em rádio e tudo. Aí me contrataram, eu ganhava um E ainda está no meio da informação, né? Sim, eu dava aquilo tudo que a nossa equipe, que eu tinha 2 soldados e um cabo, e às vezes eu não ia junto, porque era o comandante daquela viatura. Mas eu tomava conhecimento da ocorrência. E quando eu ia falar na rádio,
deixando o tenente de lado e falar como repórter, eu dizia, olha, a viatura Prefacete 1519, atendeu ocorrência no Parque Farroupilha, onde prendeu 2 elementos, um deles estava armado, tentando assaltar, não sei o quê. Enfim, dava aquela matéria e até que o comandante desconfiou, bom, mas só dessa viatura e as outras não... O que esse cara tem? E eu tinha o slogan de Peninha. Repórter Peninha. Isso quem deu foi o Adroaldo Costa. Não, tem que chamar ele de Peninha. E assim foi. Que bacana. E daí de lá, depois que você deixou a carreira militar, veio para Blumenau? Eu dei baixa em março de 81 e cheguei em Blumenau no dia 9 de setembro de 82. Mas o que fez você sair de Porto Alegre para vir a Blumenau? Um convite que eu tive do meu amigo Mário Barcelos, que a gente trabalhou junto no SBT em Porto Alegre, que logo que eu dei baixa eu fui para o SBT em Porto Alegre, né, ser locutor de cabine. Depois apresentava sessão premiada, que era no intervalo dos filmes a gente fazia sorteio com o telespectador. Aí eu vim para Blumenau, a convite dele, trabalhar na Rádio Clube de Blumenau e também na TV Barriga Verde. Depois um outro amigo meu me convidou para ir para a RBS, que é o Pedro José de Oliveira Lopes, o Pedro Lopes, que trabalhou aí, é um grande comunicador também, narrador de futebol. E ali eu conheci a Maria Odete e o Paulo Milani. E eles me convidaram para ir para a TV, eu fiquei na TV 2 anos. Depois eu voltei a trabalhar, saí da TV para assumir a vaga de um convite do Blumenau Esporte Clube na função de gerente administrativo. Mas você também trabalhou no BEC? Sim, eu fui gerente administrativo do BEC. No tempo que tinha Beto Schirma, o falecido João Teles, o Vatti e também o Pingo. Ou seja, na época de ouro do futebol blumenauense, né? Sim. Porque o BEC teve uma fase maravilhosa. Nós fomos campeão da segunda divisão, fomos para a primeira divisão e perdemos para o Avaí por uma questão de minutos, né? Podíamos ser até campeão estadual naquela época. E o rádio está com você até hoje, né? Qual a importância do rádio para a tua vida, Nathanael? O rádio para mim é, como se diz na gíria de brincadeira com a turma, é uma cachaça. Se você fica parado, às vezes quando a gente tira férias, 10, 15 dias de férias, tem aquela vontade de voltar para tu ver uma matéria, tu já quer dar aquela matéria, está no sangue. Eu até fiz matérias para outras emissoras de rádio de madrugada quando a nossa não estava no ar, para não deixar passar aquela matéria em branco. Um acidente de trânsito, um assalto, uma tentativa de homicídio, um feminicídio, um infanticídio, enfim, um latrocínio, tipo que é da minha área. Eu tenho bastante conhecimento na área policial, porque fui um policial em 2 estados, fui militar no Rio Grande do Sul, civil aqui em Blumenau, tive 3 anos na Polícia Civil, e sempre fazendo repórter policial. Hoje eu sou editor de polícia da Rede CBN. Na Rádio CBN. Na Rádio CBN. E o rádio teve um impacto muito importante na tua vida, né? Com certeza. O rádio me deu um grande conhecimento, eu fiquei bastante contente com todas as coisas que eu aprendi. Hoje eu vejo, às vezes eu sou convidado para dar palestra sobre cerimonial e eventos, que é uma função também que eu me preparei. Eu tenho 4 cursos de cerimonial e eventos, trabalhei na prefeitura muitos anos fazendo isso. Às vezes eu dou palestra no Uniacel para aqueles futuros jornalistas, né, explicando o que é a parte técnica de uma rádio. Uma rádio, por exemplo, de 5 kW antigamente, tinha que ter 74 metros de altura, tinha que colocar placa de metal embaixo, mais radiador de trator, mais sal e carvão para dar imantação. Hoje não precisa nada disso, que tem a parabólica, né? Você liga a parábola ali, dá o sinal lá e vai embora. Antigamente era linha física. Quanto mais longe era a rádio da torre, mais chiaço ela tinha. Mais perto diminuía. Mais qualidade perdia, né? Aí acabou-se isso. A TV também teve uma importância muito grande na sua carreira, e nessa história da TV passa a TV Galega, onde você ainda hoje tem participação, mas que teve uma participação aqui nessa programação
muito importante, que foi na época do Bolicho do Tio Nato, né? Verdade. Que simultaneamente você também apresentava lá o Tchê Menina, na Rádio Menina FM, e que ganhou uma força muito grande, porque a cultura gaúcha aqui é muito forte também, né? Eu ajudei, de certa forma, a fomentar a parte gaúcha aqui, com o programa Tchê Menina, o Rancho de Taura, na Rádio Menina, durante 14 anos. E na TV Galega eu comecei com o Bolicho do Tio Nato, né? Foram 8 anos. A gente tem saudade daquele tempo. A gente já trazia bons grupos, Serranos, Tia Barbaridade, Tia Guri, Monarcas, Sérgio Reis. Eu tive a petulância de acompanhar o Sérgio Reis no violão, cantando a música Gaúcho Maluco pelo Rio Grande, que ele gravou. E depois apresentei muitos anos também aqui o Polícia Notícia, na TV Galega. E hoje eu participo, eu e o Beto, no Bate-Papo. Bacana. E a TV também, né, passou por uma evolução muito grande. Aliás, Natanael, a gente fala muito sobre a resistência, principalmente do rádio, com a evolução tecnológica, a chegada de novas mídias, como foi a chegada da TV, a chegada da internet, a chegada das redes sociais, em que todo mundo questionava, agora o rádio vai se acabar, agora o rádio... E ao contrário disso, o rádio se adapta facilmente, se fortalece, né? Hoje, o rádio ainda tem uma força incrível, mesmo diante de tantas opções que o cidadão tem de comunicação, né? Apesar dos pesares, o rádio hoje é importantíssimo, porque mesmo que hoje uma pessoa tenha um celular que tenha condições de acoplar a internet, que ele vê tudo de bate-pronto ao mesmo tempo real, o rádio continua tendo importância muito grande. A gente vê pelos os ouvintes que nos procuram, e eles servem também hoje de repórteres para a gente. A gente educa os nossos ouvintes. Eu vejo para os outros colegas de outras emissoras aí, que educam os ouvintes, você não pode fazer besteira e coisa e tal, mas se você está vendo alguma coisa, olha, deu um acidente de moto e carro aqui na Rua Bahia. Pô, a rádio já está dando em primeira mão. Quem vai passar ali já vai precavido, porque vai ter trânsito proibido, aquela coisa toda. O rádio tem uma importância muito grande na vida do cidadão. E desde que começou o rádio prioriza a utilidade pública, e até hoje é o ponto fundamental do rádio, é a utilidade pública, né? O entretenimento, claro, é muito forte, mas a utilidade pública é acima de tudo, né? Antigamente, sabe como é que a gente media a audiência? Nós tínhamos um programa na Rádio Integração do Oeste, lá em São José do Cedro, onde eu ajudei a formar aquela rádio, e nós criamos, com a ideia minha, eu dei para a direção da rádio, criamos o programa Comando Geral. Aí as pessoas, então, ligavam para lá e pediam música e mandavam R$1 na carta. Na época, outro dinheiro, um cruzeiro, um cruzado, uma coisa assim. Então, aquele dinheiro, tinha uma moça lá que ela ia guardando aquele dinheiro. Quando chegava no final do mês, nós gastávamos aquilo com festa, com churrasquinho e coisa e tal. Mas aquilo, às vezes, dava mais que o comercial. Né? Porque as pessoas gostavam daquele tipo de programa. Muita gente não tinha TV. Ia para a lavoura com o radinho, tinha os radinhos de pilha, escutando a gente. Bacana, né? Para a gente ver essa dinâmica do rádio, né? De poder acompanhar as pessoas onde elas vão. Né? Isso é muito importante e é o que fortalece o rádio e mantém ele vivo até hoje. E a comunicação de hoje, Natanael, como é que você avalia? Quando você começou a fazer o rádio com a transmissão de notícias policiais, para hoje, com as notícias policiais que você transmite, mudou muita coisa? O cidadão quer ouvir de uma forma diferente, quer ouvir uma informação diferente, ou se mantém de lá até aqui no mesmo padrão, numa mesma regularidade? Não, mudou, Jorge, mudou muita coisa. Por exemplo, eu comecei a trabalhar em rádio na Rádio Palmeira, ZYW9. A Rádio Palmeira era uma emissora independente. Então eu trabalhava de sonoplasta. E a mesa quebrou, naquela época o prato rodava em 33 e o comercial do jingle gravado a frio era 78 rotações. O cara tinha que se virar ali. Vai a hora do comercial botar. Muitas vezes saía. Ele esquecia de trocar. E a música a 1000 por hora, né? A música a 1000 por hora. Então eu comecei nessa época. Depois veio o Akai.
Nossa, foi uma revolução. O Akai, que ficou até questão de 10, 15 anos atrás. E eu aprendi muito em rádio, principalmente a parte técnica, porque quando eu trabalhei na rádio Cultura de Marmeleiro, eu era gerente de programação, e eu cuidava também da torre. Então eu aprendi muito com isso. Hoje, naquela época, uma torre para uma rádio de 1 kW tinha que ter 120 fios radiais, tipo um aro de bicicleta, fio 8 enterrado 10 centímetros para baixo da terra, e 74 metros de altura. Eu cheguei até a petulância naquela época de uma vez trocar, os bombeiros não podiam ir, de trocar uma lâmpada lá em cima. Fiz até essa macacagem que hoje não faço mais. Nem dá mais, né? Como é que você vê o futuro desse veículo de comunicação? Agora estamos para receber a tecnologia 5G, que dizem vai revolucionar toda a comunicação novamente, né? Vai. O rádio vai resistir? Eu acredito que sim, porque o rádio já está resistindo à passagem da amplitude modulada, que transmite assim, amplitude modulada, né? Para a frequência modulada, que é FM. Frequência modulada, ela vai mais direto, mas é mais fraca, porque se ela dá no morro, ela tem que subir até criar força para ir lá para frente. Tem que ter uma parábola muito boa, uma parabólica muito boa para isso, né? E aparelhagem adequada. Eu vejo ali na rádio CBN, o Dr. Royce está toda hora botando aparelhos novos lá na torre para estar igual às outras, senão fica para trás. Uhum. E agora com essa chegada dessas melhorias na cibernética, eu acredito que o rádio vai sofrer um pouco, mas vai aguentar. Tipo o jornal, por exemplo, o jornal impresso, poucos têm, né? Só o nosso amigo Ayrton Floriano, que é teimoso e continua com o jornalzinho dele, eu parabenizo ele por isso. Mas a gente hoje tem muitos blogs, né, muitas páginas que faz até o próprio Jornal Santa Catarina, hoje é tudo online, né? Tudo, uhum. Né? Não era diferente, aquele pilha de jornal, jogar debaixo de uma porta para entregar para os assinantes. Hoje tudo isso está na internet. Né? Natanael Oliveira está hoje apenas na CBN. Hoje eu faço parte da CBN da Globo, a minha função é editor de polícia. Como veio a pandemia, nós combinamos com o Dr. Rosa de eu fazer home office, direto de casa. Eu montei um estúdiozinho em casa e de lá eu passo as informações ao vivo e às vezes gravada também, quando for necessário. Sempre no período da manhã, Natanael? Período da manhã, à tarde, por exemplo, quando deu aquele crime, que aquele rapaz ali matou a esposa e o bebezinho, eu fiz 18 chamadas a nível nacional para a CBN, que é a minha área, né? A área de polícia. Então eu tenho que estar sempre atento, a qualquer momento meu telefone pode chamar que tem dado um crime a nível nacional, eles pedem lá em Brasília, aliás lá em São Paulo, e a gente tem que mandar. Isso aí faz uma participação nacional também com as notícias daqui. A gente fez um estágio em São Paulo para os principais repórteres de Itajaí, de Floripa, da Diário, CBN, de todas as franquias de CBN no país, e os professores, os facilitadores que nos deram lá um estudo sobre como trabalhar na CBN, elogiaram muito o trabalho da nossa equipe de Blumenau. Que bom, isso é importante, né? E faz um bem danado, né, para toda a equipe. Natanael, qual a experiência que você tem na área de segurança? Como é que você avalia a segurança em Blumenau? Eu acho que está faltando muita coisa ainda. Apesar dos esforços, tanto na polícia militar como na polícia civil, acabou aquela rixazinha que se tinha antigamente. E olha que eu trabalhei nos dois lados. Eu fui milico lá no Rio Grande do Sul e civil aqui em Blumenau durante um bom tempo, 3 anos. Mas hoje em dia, por exemplo, o delegado regional Rodrigo Marchetti está muito bem com o Coronel Felipe, o atual comandante do 10º BPM, se dava muito bem com o Coronel Schmidt, que era o antigo comandante, se dava muito bem também com outros delegados da região. E hoje, então, está dando melhorias, porque o 2º distrito mudou de lugar para facilitar o atendimento ao público. A CPP saiu lá da Central de Polícia do Garcia, veio para 2 de setembro. Ali funciona também as delegacias, os BOs são tudo feito ali, né? Então, a polícia está melhorando também para atender melhor a comunidade. Foi criada também a 7ª Região de Polícia Militar, com sede aqui em Blumenau,
que abrange os quartéis de Blumenau, de Brusque, de Indaial e Rio do Sul. Toda essa estrutura auxilia numa melhoria, né, na região. O que está comandando a 7ª Região corre que nem um doido, porque ele recebe ordem lá de cima do comando geral e tem que dar ordem para os demais comandantes de Rio do Sul, de Gaspar, aliás, de Brusque, de Blumenau e Indaial. Nato, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, desejo uma boa noite a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado.